Receita de panetone balduco. Ingredientes para isso: 200 gramas de farinha de trigo, 200 ml de água morna, 20 gramas de fermento seco para pão. Ingredientes da massa: 800 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de leite em pó integral, 150 gramas de açúcar refinado, 10 gemas, uma pitada de sal, 200 ml de água morna, 6 colheres de sopa de mel, 15 ml de essência de panetone, 3 colheres de sopa de essência de baunilha, raspas de 2 limões Tahiti, raspas de 2 laranjas, 160 gramas de margarina sem sal. Ingredientes para o panetone tradicional balduco: 200 gramas de frutas cristalizadas, 250 gramas de passas escuras e claras. Ingredientes para o chocotone tradicional balduco: 350 gramas de gotas de chocolate. Modo de preparo da esponja: para fazer a esponja, basta misturar os 3 ingredientes até formar uma massa bem grossa e pegajosa. Dica 1: acrescente um pouco mais de água se for necessário, caso a farinha não tenha sido incorporada. Em seguida, cubra a esponja com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Modo de preparo do panetone tradicional balduco: coloque as frutas cristalizadas e as uvas passas em uma panela, cubra com água gelada e leve ao fogo até ferver. Em seguida, escorra e seque-as totalmente com papel toalha e reserve. Modo de preparo da massa: dilua o mel na água morna, na tigela da batedeira, e adicione as essências de panetone e de baunilha. Acrescente a farinha de trigo, em outra tigela, açúcar, junto com o sal, o leite em pó, as gemas e a esponja que havia sido preparada anteriormente. Misture grosseiramente até formar uma farofa. Depois de misturado, despeje essa farofa na mistura líquida e deixe sovando na batedeira com o gancho de massas pesadas, ou misture com as mãos, até que a massa fique bem lisa e solte das laterais da batedeira, cerca de 10 minutos batendo. Em seguida, adicione a margarina aos poucos e bata na batedeira, com o gancho de massas pesadas, ou com as mãos, até chegar em ponto de véu. Dica 1: para saber se a massa do panetone balduco chegou ao ponto de véu, pegue uma pequena porção da massa com as mãos levemente untadas com óleo de girassol e estique com cuidado. A massa deverá se abrir até ficar transparente, sem rasgar. Quando estiver nesse ponto, acrescente as raspas de laranja e limão e bata até encorpar tudo. Dica 2: a massa do panetone balduco deve ficar macia e pegajosa, e você deverá sempre manipular ela com as mãos untadas com óleo de girassol. Coloque a massa sobre uma superfície untada com óleo de girassol. Essa é a hora que você deverá definir se vai querer fazer o panetone balduco ou o chocotone balduco. Abra a massa com as mãos e espalhe as frutas cristalizadas e as uvas passas para fazer o panetone, ou gotas de chocolate para fazer o chocotone. Em seguida, você deverá enrolar até ficar tudo bem distribuído pela massa. Agora você deverá modelar a massa formando uma bola. Coloque-a em uma vasilha grande untada com óleo. Deixe descansar por no mínimo 1h30. Depois que a massa estiver crescida, volte-a para a superfície untada e divida em partes iguais. Coloque as massas nas formas. Essa receita é para 2 panetones de 600 gramas. Dica 3: dependendo do tamanho da sua forma, os panetones devem ser divididos em mais formas. A dica é sempre colocar massa até a metade da forma. Espere a crescer até a borda da forma. Dica 4: não deixe crescer mais que isso, pois ela ainda irá crescer no forno. Com a ajuda de uma tesoura ou um estilete, faça cortes em cruz na superfície do panetone e coloque um pedacinho de margarina no centro dele. Em seguida, leve para assar em forno pré-aquecido, 200 graus, por cerca de 20 a 30 minutos. O tempo pode variar de forno para forno. Dica 5: para manter o forno úmido, coloque uma forma com água na grade de baixo. Retire do forno e coloque sobre uma grade para esfriar.